desculpe, por favor. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor José Wellington Bezerra da Costa, meu pastor, ao pastor José Wellington Costa Júnior, meu pastor. Uma alegria muito grande poder estar cooperando, participando dessa escola bíblica e ter o privilégio de vos ministrar a palavra de Deus. É uma honra muito grande. E hoje eu passei o dia todo pensando da primeira vez que eu preguei numa escola bíblica, e o tempo passou muito rápido, minhas crianças cresceram e a escola bíblica continua nos ensinando tanto. Eu sou grato a Deus pela oportunidade. Quero convidá-los a pegar as suas Bíblias. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras, carta de Tiago, capítulo de número 4. Aos irmãos que nos acompanham, se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, o meu ministério, através das redes sociais, você coloca o meu nome, João Barbosa Pastor. Meu sobrenome é João Barbosa da Silva, mas para registrar nas redes sociais, quando eu comecei a colocar Pastor João, devia ter uns 1000 Pastor João na rede social. Aí eu coloquei João Barbosa Pastor. Então você escreve inteiro João Barbosa Pastor e você vai nos encontrar em várias redes sociais. No capítulo 4, Tiago 4, um versículo muito conhecido entre nós, está escrito assim, verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero convidá-los também a abrir a palavra de Deus no Salmos 4. Salmos 4. Esses dois salmos, o 3 e o 4, segundo uma grande corrente de estudiosos, acreditam que foram escritos no mesmo momento, quando Davi possivelmente estava fugindo de Absalão. Capítulo 4, versículo 7: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sente-se, por favor. Nós vamos trabalhar com o tema decepções e promessas. Quando Deus falou comigo sobre decepções e promessas, eu fiquei por muito tempo lendo, estudando, e comecei a perceber que grande parte dos nossos hinos fala sobre as promessas de Deus, tanto hinos compostos agora recentemente, como da harpa cristã, e em todas as escrituras nós percebemos Deus nos dando a esperança do que vai acontecer, e isso é promessa. A promessa alimenta a nossa fé. Quando você espera, quando você acredita, quando alguma coisa te leva a ficar aguardando o que vai acontecer. Uma das promessas mais relevantes do cristianismo é o grande dia do arrebatamento, que Jesus voltará para buscar. Você percebe que a promessa, ela não tem uma sustentação lógica. Deus não faz questão de dar provas científicas, matemáticas do que Ele vai fazer. Ou você crê ou crê. Deus muitas vezes, quando promete quando você não tem expectativa de ter. Porque é muito fácil falar para alguém que está estabilizado economicamente, que está estruturado, que tem bons recursos econômicos, e dizer que ele vai ter um carro. Ele vai até sorrir, porque ele escolhe o carro que quer e compra. O grande problema, e que isso mexe com a fé, é quando Deus fala que vai fazer e você diz como. Se nós analisarmos as Escrituras, nós temos muita coisa que é uma promessa dada à igreja. Todos cristãos são participantes delas. Entre elas, que se você crer, você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Isso não é reservado para um grupo de pessoas, mas a todo aquele que crê, ele tem essa promessa, ele pode receber. Os dons espirituais também é uma promessa dada a toda a igreja. Porém, existem promessas que são individuais,
que Deus faz especificamente para alguém. E isso muitas vezes é complicado, porque Deus promete que vai fazer para você, para sua esposa, para o seu casamento, para os seus filhos, e isso nos leva a uma expectativa, uma esperança. Acredito que muitos que estão aqui devem ter lembranças de quando a esposa estava grávida, ou a mesma irmã grávida, e Deus fez uma promessa àquela criança que estaria no ventre. E aí então você vai ter a gestação, o nascimento da criança, a formação desta criança que vai se tornar um adulto, mas que tem uma promessa sobre ela, e é uma promessa individual. E eu gosto muito de ver todas as vezes que nós tratamos das promessas. Porém, eu tenho andado pelo Brasil como pregador, e eu já sofri algumas dificuldades por ser setorial e querer ser pregador itinerante. E eu acabo, como itinerante, tendo uma grande dificuldade, porque eu tenho uma igreja para atender, e para atender a agenda sempre é muito complicado, muito corrido. Então a gente acaba tendo várias complicações de horário de voo, de horário de chegar, de sair, porque eu faço questão de estar na igreja local nos dias de culto, e nos espaços possíveis eu viajo pelo Brasil pregando. E eu tenho percebido, irmãos, muita frustração, muita gente decepcionada por ter ouvido a promessa e a promessa não se cumprir, muita gente perdendo a expectativa de receber, e isso é diabólico. Satanás está tentando roubar a nossa fé, tirar o nosso sonho, tirar a nossa esperança, porque quando você está com expectativa e com fé, você enfrenta o inferno, você enfrenta demônios, você enfrenta um exército, porque você tem viva no teu coração a palavra que foi lhe dado: Deus vai fazer. Você acredita que Deus vai fazer, e isso é divino, porque Deus quer que você creia que vai acontecer, que o milagre vai acontecer, que a porta vai abrir. Mas Satanás está trabalhando em muitas frentes para roubar de nós a esperança da promessa que Deus fez. E por isso, quando Deus fala comigo para falar nessa escola bíblica sobre decepções e promessas, e literalmente nessa ordem, eu fiquei muito preocupado. Por quê? Porque talvez vai ser difícil você compreender que as decepções, ela começa muitas vezes antes da promessa. Eu vou repetir isso para você gravar no seu coração. Muitas vezes você se decepciona com alguém, se decepciona com Deus, se decepciona com o seu ministério, e nem mesmo ainda Deus prometeu o que faria. Por quê? Porque Satanás vai lutar para impedir você crer. Mas eu quero que você saia daqui hoje com uma palavra no coração: Deus falou comigo, e as decepções não vão impedir Deus cumprir o que Ele tem para fazer. Sua fragilidade não será obstáculo para que Deus trabalhe com você. Por isso, quando eu leio resistir ao diabo e ele fugirá de vós, eu fiz aqui uma pesquisa sobre a palavra resistir, e ela tem também o significado no nosso português: conservar-se firme, não sucumbir, não se deixar abater, não ceder. Mas algumas palavras semelhantes me chamam mais a atenção. Resistir seria suportar, teimar e também sobreviver. E eu gosto mais da palavra teimar. A Bíblia quer dizer claramente que você tem que resistir, que você tem que sobreviver aos ataques do diabo, e ele fugirá de você. Crente tem que aprender a ser teimoso no que se diz respeito a eu creio. Todas as coisas estão mostrando que não, mas no seu íntimo você sabe, Deus vai fazer. E é muito difícil entender quando Ele prometeu que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, e o menino vai perdendo a pressão, e vai a febre subindo, e a doença vai aumentando, até que o coração para de bater, para de respirar. E eu penso que Maria está dizendo: não, ele não vai morrer,
Jesus disse que ele não vai morrer. Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte. Balança, Lázaro, é uma perspectiva que eu tenho. E a vida se foi. E aí? Como entender isso? Mas aquele que aprender que Deus não falha, que Deus não erra, que Deus tem um tempo determinado para o cumprimento das suas promessas, você vai entender que há um Deus nos céus trabalhando nos detalhes para cumprir cada uma das suas promessas. Haverá decepções, mas você precisa resistir, você precisa teimar, você precisa sobreviver diante dos ataques que o diabo mandar, mas com a convicção: Deus vai fazer. E na hora que você não tiver mais força, aleluia, haverá um escape, haverá um movimento de Deus. Meu pastor, é no momento que você está pronto a desistir que Deus envia alguém, algo, para voltar a trazer no seu coração a promessa. É no momento que eu acho não dá mais, que o Senhor disse: não, ainda vai acontecer. E aqui, irmãos, eu quero que você pegue a Bíblia agora, por favor, e abra lá no Salmo 4, porque no Salmo 4, quando eu leio, parece que não tem muito sentido com relação a resistir ao diabo. Mas aqui no capítulo, no Salmo 3, Davi está fugindo diante de Absalão, mas confia em Deus naquela adversidade. Por quê? Ele tem uma promessa que foi feita, e ele está fugindo para não morrer, junto com amigos e quem ficou. No capítulo de número 4, Davi está orando na angústia. Agora, meus irmãos, quando ele escreve no versículo de número 7: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Meus irmãos, me respondam os obreiros que são teólogos: como ter alegria numa situação dessa? Como ter mais alegria do que na colheita num momento como esse? O que Davi está dizendo aqui é quase assustador, mas o grande segredo está na colocação do verbo, puseste. Ele não teve alegria, ele não buscou alegria, mas há um Deus no céu que trabalhou e colocou dentro dele alegria, no momento de angústia, mais do que no tempo da fartura, porque havia uma promessa. Aleluia, aleluia. Há um mover do Espírito, e eu quero pedir aos crentes pentecostais que venham comigo, por favor, na comunhão, porque Deus quer trabalhar no coração de alguém. Essa angústia não vai te matar, esta luta não vai impedir o que Deus já começou a fazer. As decepções que você tem vivido, Deus está vendo cada uma delas, e Ele vai entrar com providência. Puseste alegria no meu coração. E aí, meus irmãos, eu quero que você abra a Bíblia para ver comigo o versículo 7, o versículo 8, porque o versículo 8 é assustador depois que você entende isso. Você já leu várias vezes e nunca percebeu isso. Em paz também me deitarei e dormirei. Como é que deita em paz, irmãos? Fugindo de Absalão. Como é que deita em paz depois que foi tirado do trono pelo filho que ele amava, ameaçado de morte, longe de tudo, tudo ficou para trás, mas Deus colocou alegria no meu coração, e eu vou deitar em paz e vou descansar, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Levante a tua mão direita, abre essa boca grande e diga a Deus que você confia nele, porque Ele vai colocar alegria no teu coração mais do que você imagina, e você vai poder entender que mesmo na aflição, Deus vai cuidar dos detalhes da sua vida. Meu Deus, levante a mão todos que puderem, por favor. Há um trabalhar do Espírito Santo. Eu estou ministrando, eu não estou simplesmente ensinando, eu estou ministrando algo que vem do céu sobre a tua vida. Fecha os teus olhos, porque o Espírito de Deus veio ao teu encontro para falar contigo.
As promessas não cairão por terra pelas decepções. As promessas não serão anuladas pelas decepções. As promessas continuam em pé e Deus vai cumprir. Descansa o teu coração e seja ministrado nesta noite com a certeza de que Deus está trabalhando para que o milagre aconteça. Eu quero ouvir a tua voz adorando a Deus. Levante a tua voz, solte a tua voz. É sumamente importante quem tem promessa decorar cada uma dessas palavras e colocar em prática na sua vida. Eu não vou desistir, eu vou resistir, eu vou ficar firme, eu não vou desfalecer, porque Deus vai cumprir. Meus irmãos, eu estava pesquisando quando estava para fazer um esboço, e eu fiquei parado com um tema chamado geração de cristal. A chamada geração de cristal, ela começou a ser discutida e falada em 2010. Não é um termo técnico, mas ficou muito conhecido na mídia, entre profissionais, para querer falar de um grupo de pessoas que não suportam crise. Por isso, geração de cristal, uma juventude que divorcia porque queimou o feijão e desiste do casamento. Uma geração que desiste da faculdade porque o professor levantou a voz. Uma geração que abandona os projetos por quase qualquer coisa se quebra. E eu comecei a pesquisar sobre a geração chamada de cristal, essa geração que não sabe lidar com frustrações, com críticas, que não sabe lidar com conflitos. É uma geração que muitos psicólogos tentou encontrar, e nunca se vendeu tanto medicamento para ansiedade, para angústia, para depressão. Sabe o que eu percebo? Que mães de 12 filhos cuidavam dos 12 filhos sem máquina de lavar, com um tanque, com sabão em pedra, e tinha que passar a roupa um por um, não tinha empregada doméstica, e ainda cultuava, não perdia culto. E agora nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não conseguem servir a Deus a não ser no domingo. Sabe por quê? Porque está pesado, está complicado, está difícil, tem ar-condicionado, tem tudo em casa, mas estão se quebrando muito fácil. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer a você e a mim: nós não fazemos parte da geração de cristal. Nós somos o povo que aprendeu a enfrentar lutas e angústia. Nós enfrentamos as trevas, nós enfrentamos o diabo, e o que a Bíblia diz é: resista, fique firme, e ele vai fugir de você. Está na hora de nós voltarmos a ter obreiros que creem no seu chamado, independente de qualquer outra coisa, porque as decepções fazem parte da vida. E eu vou dizer algo que mexe comigo profundamente. A primeira decepção de Davi, que eu vou usar como exemplo, 4 decepções que ele teve, começa em casa. No dia mais especial da história da sua família, ele não é convidado. O que passou no coração desse adolescente? Por que o pai não me chamou? Por que a mãe não me avisou? E se avisou, por que não deixou eu participar? Está todo mundo tomando banho, se enfeitando, vai ser consagrado um dos seus irmãos a rei. Ele nem tinha vontade de ser rei, mas por que eu não posso participar? Por que o papai me deixou de fora? Ele não tem promessa, mas já se decepciona com pai e mãe. E eu vou deixar uma palavra para você: pare de mimimi, porque dentro de casa haverá decepções. Pessoa que você ama não vai valorizar o que Deus tem na tua vida, não vai entender o que Deus tem na tua vida, mas Deus te chamou para resistir, para estar firme diante de qualquer outra luta. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a tua cabeça e acredite no que Deus tem na tua vida, porque Deus vai colocar alegria no teu coração no momento mais difícil da tua vida. Em paz me deitarei, em paz descansarei, porque é um Deus que cuida de mim.
Curva a tua cabeça e fecha os olhos. Fecha os olhos. Abra a tua boca e diga a Deus que você confia plenamente nele. Essas decepções fazem parte da história, porque Deus conhece a você e conhece a mim. Oh, eu quero ouvir algumas pessoas serem tocadas e renovadas do Espírito Santo. Aquele que te batizou com o Espírito Santo e com fogo, diante da autoridade que eu sinto nesta noite, trará para você o renovo que vem dos céus. Volte a se alegrar na presença de Deus. Aleluia. Sua confiança não está nos homens, sua confiança está no Deus que te chamou, no Deus que prometeu fazer. Se há decepções, mas as promessas são mais fortes do que as decepções, queridos. Davi pode ter se decepcionado com o papai e com a mamãe. Ele pode ter se decepcionado porque dentro de casa falharam com ele, mas o Deus do céu não falha. E o que é dito é muito bonito. Acabou os meninos? Tem um, mas esse é o único que não dá para ser. Muito jovem, ele não tem experiência nenhuma ainda. Manda chamá-lo. Se ele já sabia que estava tendo consagração em casa, o que aconteceu quando avisaram para ele lá no meio das ovelhas de que estava tendo festa em casa, mas que o pai mandou chamar ele? Eu não sei. Mas a verdade é que quando ele entra dentro de casa, o Senhor Deus disse: esse é o homem. Unja-o, porque ele será rei em Israel. Aleluia. A decepção não vai impedir a promessa, nem vai impedir o propósito. A segunda decepção que eu percebo que acontece com Davi, acontece no campo de batalha, quando ele desce para levar alimento para os seus irmãos. Abra a Bíblia, vamos ler 1 Samuel capítulo 16, é bem conhecido o texto, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Capítulo 17. Eu lembrei de um texto aqui, eu vou citá-lo. Não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa, na sua própria terra. Capítulo 17, versículo de número 8. Capítulo de número 17 de 1 Samuel, versículo de número 28. O texto bíblico diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Meus irmãos, que falta de respeito, porque eles não estão tratando mais com um moleque, eles estão tratando com um homem que matou leão e urso. Eles não estão tratando mais com um moleque que cuida de ovelhas, mas ele está tratando com um menino que foi ungido. Eles viram o óleo na cabeça dele. Samuel disse que ele seria o rei. A promessa estava sobre ele. Ele desce para o campo de batalha para os irmãos dizer: o rei chegou. Se ninguém acredita, pelo menos os irmãos que viram a consagração. Mas decepções fazem parte de quem tem promessa. O que passou no coração de Davi quando ele está no campo de batalha e os seus irmãos chamam ele de presunçoso, vaidoso? Você quer tomar um lugar que não é teu, você não pode estar aqui. E eu digo aos senhores: acredite, se você tem promessa, prepare para ser maltratado, prepare para ser tratado como nada. No campo de batalha duvidarão que você é capaz, no campo de batalha duvidarão que você tem condições. Eles acharão que você só quer fazer porque você é vaidoso. Mas não olhe para as críticas,
nem aceite que as decepções te façam parar. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Acredite no que Deus falou e não naqueles que estão te criticando, estão dizendo. Quem prometeu é poderoso para cumprir. Deus, oh aleluia, aleluia, aleluia. Há uma força do inferno muito grande tentando impedir que esta palavra seja pregada. Alguém vai sair daqui renovado com as suas forças espirituais. Deus te trouxe aqui e tem falado com muitas pessoas em muitas partes do mundo através desse meio digital. Está na hora de voltarmos a acreditar que no campo de batalha, mesmo ungido, nós seremos desprezados por aqueles que deveriam nos apoiar. Põe a mão em alguém que está do teu lado. Grita no ouvido dele. Se você foi para o campo de batalha, diga: se você foi para o campo de batalha, se você tem promessas, prepare, porque vai haver decepções dentro do campo de batalha. Eu sinto que Deus está tratando dentro de você e vai arrancar essa dor do teu coração neste culto de hoje. Está na hora de levantar a cabeça. Aqueles que não crêem não tem problema, mas se você crê, continue, porque Deus vai te dar graça e Ele vai completar o que Ele prometeu. Sentindo o fogo que eu estou sentindo aqui, eu vou ter a liberdade de te pedir para pegar na mão de alguém que está do teu lado. Se você pode fazer, se você pode ter essa possibilidade, pegue na mão de alguém e diga para ele: já foi decepcionado alguma vez? Pergunta: já foi decepcionado alguma vez? Diga para ele: mas Deus te trouxe aqui para te dizer que a promessa é maior do que todas as decepções que você já sofreu. Solte a mão dele, abre a tua boca e glorifica o Deus que você serve. Porque aqueles que não reconhecem a unção, aqueles que não reconhecem o que Deus já fez através de você, vai entender que Deus é na tua vida. Levante a tua voz e glorifique ao Deus dos céus, porque Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Essa decepção não vai roubar a tua fé. Essa decepção não vai impedir Deus fazer o que prometeu. Essa decepção não pode te parar. Levanta a tua cabeça, volte a acreditar no que Deus já disse, porque Deus te trouxe aqui para trazer ânimo ao teu coração. Em nome de Jesus Cristo, resista, teima. Em nome de Jesus Cristo, não desista. Em nome de Jesus Cristo, volte a acreditar. Eu quero continuar pregando, irmão, mas Deus quer trabalhar no coração de alguém de maneira profunda. Eu quero que você grite a Deus de maneira clara que você vai continuar resistindo, que você vai continuar lutando. É muito forte. Aquilo que você tem passado é muito difícil, mas Deus tem um propósito. Queridos, eu vejo claramente que todos aqueles que têm promessa sofrem decepções nos lugares menos previsíveis. Porque duvidar de mim, quem não gosta de mim, faz parte. Duvidar de mim, o diabo e os seus adeptos, faz parte. Mas, irmãos, dentro de casa, no campo de batalha, mas Davi vai escrever o Salmo 4: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo da colheita, do trigo e do vinho. Aleluia. Pastor José Miguel, isso mata de raiva os invejosos. Quando você consegue sorrir quando eles se desprezam. Isso mata de raiva aqueles que duvidam de você. É muito interessante como a alegria do Senhor incomoda aqueles que não aceitam o que Deus tem na nossa vida.
como isso incomoda o inferno, que você, em vez de ficar chorando no canto, vai compor um salmo, vai cantar uma canção. Colocou alegria no meu coração, mais do que no tempo da colheita de trigo e de vinho. Eu vou deitar em paz e vou descansar. Eu vou crer no Deus que eu sirvo. Eu comecei a ver isso. Agora eu vou pedir para você abrir a Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 19. E isso aqui para mim é o que mais me dá medo, porque para nós numa escola bíblica é muito importante. Capítulo 19, versículo 9. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo a sua mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Diga comigo, matassem pela manhã. Do que Mical sua mulher avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Eu quero que você pegue a Bíblia aí na sua mão. Volte por favor no capítulo de número 17. No capítulo de número 17, Davi está no campo de batalha para enfrentar Golias. No capítulo de número 17, Davi vence Golias. No capítulo de número 18, Davi é recebido no palácio com promessas. Se você vencer o gigante, você vai ter direito a casar com a minha filha, vai morar no palácio. Mas eu quero te dizer uma coisa, e companheiros, acredite nisso: tem muito perigo no palácio, tem muitas decepções no palácio. Não é porque venceu Golias que acabou as dificuldades, porque ele está no capítulo 19 no palácio, está expulsando o demônio no palácio. Mas apesar dele estar no palácio, apesar de ter vencido Golias, apesar de ter graça de Deus, estão tentando encravá-lo na parede com a lança. Mas há um Deus que usa quem você não imagina, que trabalha da maneira que você não entende. Põe a mão em alguém, porque Deus precisa falar com alguém no particular. Põe a mão nele e diga: as decepções não vão te matar. Tem promessa maior do que decepções. Diga para ele, porque eu estou falando sobre decepções e promessa. Levante a tua cabeça, porque enquanto você estiver na santidade, enquanto você estiver no lugar que Deus te plantou, ninguém te mata. Ninguém vai colocar a mão sobre você. Meus irmãos, há uma batalha espiritual acontecendo nesse santuário, nesse exato momento. Eu tenho mais de 30 anos pregando, e eu sei quando Deus está tratando e está falando. Satanás se levantou para impedir alguma coisa acontecer, mas eu sou homem de Deus e tenho autoridade para dizer: Deus entrará com providência e milagres vão acontecer. Se você pode crer nisso, descansa o teu coração, vai dormir em paz. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Levante a tua voz. Levante a tua voz, porque Deus vai renovar a tua vida. É no palácio que terá guerra, mas Deus te dará graça, mesmo que haja decepções. Eu quero continuar pregando. Pegue na mão de alguém, por favor. Me perdoe por fazer isso, mas eu preciso que alguém aqui seja renovado hoje. Eu senti setas do inferno. Segure na mão firme deste irmão. Nós vamos agora pedir a Deus que ponha por terra o gigante que se levantou. A fúria do inferno é muito grande. A luta não é contra homens, a luta não é contra Saul, a luta não é contra os irmãos, a luta não é contra os filisteus,
A luta é contra Satanás. Ai, na shui de candaramash. Segure a mão desse crente, diga para ele: tem que teimar, diga, tem que teimar, tem que resistir. Aleluia, ele vai fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Segure a mão desse crente, porque Deus vai renovar aqui. Eu tenho a autoridade de Deus para dizer: Deus vai renovar as tuas forças hoje, neste trabalho. Que coisa linda é a presença de Deus. Está segurando a mão dele. Olhe para mim, segurando a mão dele e dando glória. Escute. Davi não está no campo de batalha enfrentando Golias. Davi está no palácio. E eu quero que você diga comigo, por favor: nem todo lugar de honra. Mais alto: nem todo lugar de honra é um lugar seguro. Repita isso: nem todo lugar de honra é um lugar seguro. Solte a mão do seu irmão. Não baixe a guarda. Não pare de vigiar. Eu vou deixar de ser teólogo para ser profeta nesta noite. Levante a tua cabeça e vigia. O plano está pronto para matar. O plano foi feito para matar, mas Deus vai usar alguém e vai avisar do plano, né? A cilada está preparada, mas Mical está no palácio. E Mical vai dizer: Davi, haverá decepções em casa, haverá decepções no campo de batalha, haverá decepções no palácio. E eu coloquei aqui 1 Samuel capítulo 30 e vou terminar com isso. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Quando preparei esse texto, eu aprendi uma coisa nesse texto: que no momento de crise, até os fiéis pensam em abandonar. E eu quero te dizer uma coisa com muita segurança: eu aprendo com Davi que há decepções entre amigos. Esses que estão tentando apedrejá-lo são os homens que ele guardou e protegeu quando estavam fugindo de Saul. Eram homens sem valor que se tornaram soldados valentes. Esses homens foram cuidados por Davi. Davi construiu uma cidade para eles. Davi deu dignidade a eles. Amigos. Eu não sei se já aconteceu de você ser decepcionado por amigo, mas tenha certeza, se você tem promessa, se prepara. Não foi só Jesus que teve Judas entre os seus amigos. E eu gosto de ouvir Jesus dizendo no Getsemane: a que vieste, amigo? Os homens que Davi cuidou, que lutou junto na hora da
tempestade. Querem pegar pedra para apedrejá-los. Acredite no que eu vou te dizer. Se você tem promessa e não está pronto para sofrer decepções, você vai ficar no meio do caminho. Eu sou capaz de dizer que deve ter alguém sentado entre nós que desistiu do ministério. Eu sou capaz de dizer que alguma esposa que desistiu porque você não suportou tantas decepções. Mas acredite, enquanto estivermos na terra, não importa o tamanho da promessa, não importa a quantidade da promessa, haverá decepções, e decepções cruéis. Agora eu quero que você diga comigo: as decepções não cancelam a promessa. Aleluia. Se você tem promessa, eu quero te ensinar algo. Se prepare. Diga comigo primeiro, para ser esquecido. Olha para quem está do seu lado e diga: pode ficar tranquilo que não vão lembrar de você. Vão te abandonar, vão te deixar do lado, mas não tenha nenhuma dificuldade de acreditar no que Deus prometeu, porque as decepções fazem parte da vida humana, mas há um Deus que trabalha para cumprir as suas promessas. Oriana Namassura. Quando eu leio o Salmo 4, eu não falo de um menino, eu não falo de um soldado, mas eu falo de um rei, que depois de passar por todas essas decepções, ele consegue fugir do seu próprio filho e conseguir ter paz e tranquilidade. Dois, diga comigo: dois. Se você tem promessa, prepare para ser criticado. Dá uma olhada em quem está do seu lado e diga: vão falar mal de você pra caramba. Vão falar coisas que você não imagina. Amigos, família, autoridades vão falar coisas inimagináveis. Mas se você tem promessa, eu quero que você hoje se fortaleça em Deus e deixe as críticas do lado. Vai deitar e vai dormir. Quem prometeu é poderoso para cumprir. Resista, não desista, não abra mão do que Deus tem para fazer. Fica firme e o diabo fugirá de vós. Eu termino dizendo que decepções não matam quem tem promessa. Quem pode adorar a Deus comigo, levante a mão direita para os céus. O Senhor te trouxe aqui para fortalecer a tua alma, fortalecer as suas emoções. Que coisa linda sentir esse fogo de Deus na minha alma. Você veio aqui para ser ministrado. As decepções fazem parte de todos aqueles que têm promessa. Levante a tua cabeça e vai para a tua casa dando glória a Deus, com uma certeza absoluta: Deus vai cumprir cada uma das promessas. Deus vai entrar com providência na hora certa. Termino. A espada de Davi não matou Absalão. A espada de Davi não se levantou contra Absalão. Mas tinha uma árvore seca que foi suficiente para segurar ele até a hora do vingador chegar.
Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Se você consegue crer, diga comigo: Senhor Deus e Pai, dói, é difícil, mas eu confio em Ti, Senhor, e eu vou vencer. Eu não vou desistir, eu vou resistir e vou vencer, em nome de Jesus. Aleluia, diga comigo: aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que esta palavra possa fortalecer a tua alma e você possa sair daqui de cabeça levantada, com a certeza que Deus vai te dar vitória, no nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe.